A nossa aula ela será a respeito do sistema de governo eclesiástico determinado pelo Senhor Jesus. E essa é a grande pergunta, né? Se há um modelo de governo de igreja estabelecido na Bíblia, ou se, segundo a conveniência, se segundo o período, segundo as épocas, se segundo conforme as necessidades, cada igreja local e cada denominação e cada liderança, ela pode, segundo a conveniência, a necessidade ou a sabedoria das épocas, né? Estabelecer, organizar e sistematizar o seu próprio sistema, o próprio governo eclesiástico. Nós vivemos dias em que igrejas surgem a toda hora e o modelo de governo geralmente é um governo despótico, um governo centralizado, personalista, né? Em que o líder, o fundador, o pastor local ou o bispo, o apóstolo, segundo as novas modas que têm surgido, definem qual é o governo de igreja, que geralmente é episcopal, embora possivelmente nem eles saibam o significado do governo episcopal, né? Que não é por motivos de princípios ou de tradição, mas de conveniência e facilidade, né? Em termos de centralização de poder. Mas ainda voltamos à nossa pergunta. A Bíblia, ela define, ela ordena um modelo de igreja, um modelo de governo eclesiástico? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para que possamos então organizar a igreja. E aí a questão é muito simples. Se a Bíblia ela define, se a palavra de Deus, se o próprio Deus, através da Escritura, define um modelo de igreja, um modelo de governo de igreja, então nós devemos simplesmente obedecer, nós devemos adequar a estrutura da igreja, funcionamento da igreja, o governo da igreja, e assim vivermos de acordo com aquilo que Deus preceitua. Esse é o ponto, né? A pergunta é: o governo da igreja ele é um padrão somente no Novo Testamento? Nós temos basicamente, grosso modo, por mais que hajam mesclas, sincretismos, grosso modo nós temos na história da igreja três modelos de igreja, né? Nós temos o modelo de igreja conciliar, ou chamado de presbiteriano, né? Conselho representativo, em que a igreja local ela é governada pela pluralidade. Uma igreja local ela é governada pela pluralidade de presbíteros, né? Existe um presbítero que é moderador, mas o governo da igreja local ela é o governo dos presbíteros. Por isso de onde vem a palavra presbiteriana, né? Existe um segundo modelo que é chamado de governo congregacional, ou seja, a crença de que todos os membros, numa relação horizontal, todos os membros têm iguais poderes e todo e cada membro deve votar pela decisão e o governo da igreja. Esse modelo é o congregacional, né? Existe um outro modelo que o bispo é ele quem estabelece as diretrizes das igrejas de uma região. E aí o pastor local ele governa só. Ele é a palavra última, mesmo que haja uma diretoria, mesmo que haja um conselho, né, com ele supostamente eleito ou escolhido por ele, mas na verdade a palavra última é do bispo, que está sobre a igreja local, né? Então nós temos basicamente esses três modelos de governo de igreja que se criaram no decorrer da história da igreja. A pergunta é: qual desses três está de acordo com as Escrituras? Qual deles se alinha mais aos ensinos da Escritura em termos de o governo da igreja? Bom, para isso nós precisaríamos fazer um resumo do que do Antigo para o Novo Testamento temos o povo da aliança, e aí nós vamos partir de alguns pressupostos. Primeiro, a continuidade. O povo de Deus, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, é um povo só. O modo de Deus salvar e conduzir o seu povo pela expectativa, cumprimento e agora realização e nova expectativa de um retorno do Messias é o eixo centralizador de toda essa estrutura linear da antiga e nova aliança.
onde nós temos Cristo, o mediador, como sendo o centro o governo, cabeça desta igreja. E ele então governa tanto o povo da antiga aliança quanto o povo da nova aliança. Então nós temos, segundo o entendimento, que a igreja não começa no Novo Testamento ou em Pentecostes, como creem alguns, mas igreja é todo o povo de Deus que vive essa relação pactual na mediação de Cristo Jesus, na mediação do Filho de Deus. E aí nós temos a mediação que se estabelece para o Antigo Testamento através das promessas, dos símbolos, através da lei, através de todas as figuras e tipos que apontam para Cristo, e ele então é o cumprimento. E temos também agora na nova aliança, ele manifesta encarnado, realizando a obra do pacto da graça e chamando os seus eleitos para o domínio do seu reino, né, sob o seu governo, debaixo do seu governo. Então nós temos tanto os crentes da antiga aliança como os crentes da nova aliança, salvos pela graça e pela fé no mediador, todos eles compondo uma igreja, que obviamente chamamos de igreja da antiga aliança e igreja da nova aliança. Aí talvez você pergunte, mas no Antigo Testamento, onde que tem a palavra igreja? Bom, ela não tem no Antigo Testamento, porque a palavra igreja é uma palavra neotestamentária, que tem origem no grego eclesia, os que são chamados, né? Então, no Antigo Testamento você tem uma palavra equivalente, que é kahal, no hebraico, que significa também congregados, ajuntados, que é uma palavra equivalente. Mas nós temos todos os princípios que apontam para o Antigo Testamento. Apesar de, na história da redenção, conforme desdobrada no Antigo Testamento, nós temos períodos diferentes e uma estrutura de governo teocrático diferente, curiosamente, nós vemos que todo o governo do Antigo Testamento se dá com os anciãos. Então, desde o período patriarcal, que vem de Adão até Moisés, quem governava o clã, quem governava as vilas, quem governava as tribos e todo ajuntamento eram anciãos. Eles eram juízes, eles eram governadores, eles eram testemunhas, eles lideravam as suas famílias. Por isso a ideia do primogênito era muito importante, porque ele seria o substituto do seu pai, que se assentaria na roda dos juízes e daqueles que governariam determinada região. Então os anciãos governavam uma determinada região ou regiões maiores. Então nós vemos quando, por exemplo, Moisés lidera o povo de Deus saindo do Egito, né? Nós vemos lá no capítulo 11 de Números, Números capítulo 11, verso 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para assistirem ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Nós observamos aqui Deus ordenando Moisés escolher dentre os anciãos, ou seja, dentre aqueles que cronologicamente, biologicamente eram homens mais velhos, homens experimentados da vida, homens maduros. E observe bem, o texto diz algo muito interessante: dos anciãos que sabem serem anciãos e superintendentes. Então observe bem, o segundo uso da palavra ancião aqui no texto, no verso 16, ele não conota a ideia de idade, mas a ideia de maturidade. E é esse conceito de maturidade que se estende para o Novo Testamento. Eles sabem ser anciãos e eles sabem ser superintendentes. E é curioso porque no grego a palavra ancião é presbíteros e a palavra superintendente é episcopo ou bispo. Então eles sabem ser presbíteros e eles sabem ser bispos, eles sabem governar, superintender o povo.
E aí o texto tem uma promessa: descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, aquele que capacita a tua liderança, para que pudesse também capacitar estes 70 anciãos e governar o povo de Israel durante todo o período. Talvez você pergunte, mas esses anciãos não cessaram, esse governo dos 70 não cessaram quando Moisés então morreu? Não, eles continuaram governando as tribos, os clãs, eles continuaram governando também quando 400 anos depois de Moisés vieram os monarcas, vieram os reis, Saul, Davi, Salomão, e depois os demais, mesmo a divisão de Roboão, que dividiu o reino norte e sul, os anciãos continuaram assistindo, acompanhando, sendo conselheiro e juiz em cada cidade, em cada tribo e representando o governo estrutural de Israel. Quando vamos para o Novo Testamento, quem governava os judeus eram os 70, o governo dos 70, que era chamado de Sinédrio. Obviamente, a igreja neotestamentária, e agora indo para o Novo Testamento, ela não despreza esse governo instituído por Deus. Não há uma descontinuidade do governo dos anciãos da igreja veterotestamentária para a igreja do Novo Testamento. Observe bem, vamos lá para Atos capítulo 20. Quando Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, e ele já retornando para Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele seria preso, porque isso lhe havia sido revelado, Paulo ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, e ele se reúne com estes homens e ele os orienta, né? Atos capítulo 20, verso 17, começa dizendo assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então observe bem, a igreja local ela era governada por presbíteros. Ele não chama toda a igreja, não era necessário, porque ele chama aqueles que a representavam. E olha só a orientação que ele dá a estes homens. Atos capítulo 20, agora a partir do verso 25. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que significa supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus. Então observe bem, o ofício deles era presbíteros, mas a função deles era serem supervisores que pastoreavam o rebanho de Deus. E o texto continua no final do verso 28, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A igreja local, uma igreja local, ela tinha no seu governo a pluralidade de presbíteros. Não era apenas o pastor o presbítero, mas o pastor que era presbítero junto com outros presbíteros governavam a igreja local. Mas atente bem para um outro detalhe interessante. Talvez a sua pergunta seria: os apóstolos, que eram um ofício extraordinário, temporário, eles não eram superiores aos presbíteros? E a resposta é não. Interessante, é não. Abra comigo agora, volte no capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 de Atos nós temos a primeira reunião para tratar de um problema doutrinário. Como que a igreja trata? Reunindo apóstolos, ofício extraordinário e temporário, e presbíteros, o ofício ordinário comum e contínuo até a vinda de Cristo.
Houve um desentendimento entre parte da liderança. No capítulo 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse problema, obviamente, depois Paulo vai tratá-lo de forma mais teológica lá na Epístola aos Gálatas, mas aqui nós temos uma decisão. E observei o verso 2 que continua: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, com os irmãos que eram de Jerusalém, que eram da Judéia, que diziam que para alguém ser salvo necessitava também, pela obediência da lei, circuncidar. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, observe bem, nós temos aqui agora quem é convocados para reunir, para num concílio, para decidir, para estudar e para tomar decisões doutrinárias a respeito deste assunto, são chamados apóstolos e presbíteros. Eles são chamados em pé de igualdade, de autoridade, para resolver uma questão. A igreja já tinha presbíteros, isso é interessante. Não há um relato, obviamente, não há um relato no Novo Testamento, como no caso dos diáconos, lá no capítulo 6, o momento em que eles foram eleitos. O fato é que o Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, ele já narra uma circunstância em que, para resolver esse problema, já existiam presbíteros nas igrejas locais. E observe bem, o verso 2, então, no final diz: são chamados para que subissem a Jerusalém aos apóstolos, para reunir-se com os apóstolos e presbíteros. Verso 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com ele. Verso 6: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, ou seja, se era necessário circuncidar para ser salvo. E eles então discutiram o assunto e chegaram a algumas conclusões, e tomaram algumas conclusões. Verso 22: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los junto com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Verso 23: escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios na Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. E aí começa a resolução do concílio. O concílio reuniu-se para o governo da igreja, presbíteros e apóstolos e presbíteros. É interessante porque os próprios apóstolos se viam também como presbíteros. Abra comigo lá em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, do verso 1, diz assim, verso 1 e 2: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, Pedro escrevendo aqui, 1 Pedro 5, verso 1, rogo, pois, aos presbíteros, e ele estava escrevendo as igrejas em que estes presbíteros governavam, e ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. João, o apóstolo João, escrevendo a segunda epístola e a terceira epístola, só um detalhe, eu creio que o mesmo homem, João, o apóstolo amado, discípulo de Jesus, ele escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Então, segunda epístola de João, verso 1 diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Na terceira epístola, ele ainda afirma: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
Então, tanto Pedro quanto João, eles se apresentam como presbíteros. Eles eram apóstolos por vocação, eles eram apóstolos por autoridade instituída pelo próprio Senhor Jesus em exercício de um ofício temporário, mas eles também, junto aos demais apóstolos, aos demais presbíteros, eles exerceram um governo que seria permanente, um modelo de governo e ofício que seria permanente até a vinda de Cristo, o governo dos presbíteros numa igreja local. Então, a base, há muitos outros textos que poderiam ser verificados muito mais no Antigo Testamento e também no Novo, em que o governo dos anciãos, o governo dos presbíteros, ele se dá no Antigo e no Novo Testamento. Dentro de um resumo, nós poderíamos dizer o seguinte, os princípios de um governo presbiteriano, de um governo realizado pelos presbíteros, a pluralidade de presbíteros numa igreja local. Nós podemos elencar pelo menos 16 princípios que descrevem esse governo no Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, Cristo é o cabeça da sua igreja e a fonte de toda autoridade. Segundo, esta autoridade encontra-se escrita na Escritura Sagrada, de modo que todos têm acesso ao seu conhecimento. Se você tem dúvida se a igreja local, se os crentes da antiga aliança, se os crentes da nova aliança são governados pela pluralidade de um grupo de presbíteros locais, vá para a Escritura, examine a Escritura. Nós veremos que em momento algum, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus foi governado de forma despótica ou por um único homem, pela autoridade da centralidade de um homem, e nem pela pluralidade ou pela coletividade, pela democracia, vamos dizer assim, onde o poder emana do povo. Não, o poder sempre emana de Deus, e Ele institui presbíteros, Ele institui homens para governar a sua igreja. Terceiro princípio, todos os crentes devem estar unidos entre si e ligados diretamente a Cristo, assim como os diversos membros de um corpo que se subordinam à direção da cabeça. Quarto princípio, Cristo exerce a sua autoridade em sua igreja por meio da palavra e do seu Espírito. Quinto princípio, o próprio Cristo determinou a natureza do governo da sua igreja. Então, há um princípio de governo eclesiástico estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Ele define a igreja, e isso ele faz tanto como o verbo que se revela no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como agora o mediador na Nova Aliança. E o texto aqui continua. Então, Cristo adotou, sexto princípio, Cristo dotou tanto a membros comuns como aos oficiais da sua igreja com autoridade, sendo que os oficiais receberam adicional autoridade por meio da ordenação, como é requisito para a realização dos seus respectivos deveres. Sétimo princípio, Cristo estabeleceu apóstolos como os seus substitutos, entretanto eram de caráter transitório. O ofício de apóstolo cessou, mas a sua autoridade é preservada nos seus escritos, o Novo Testamento. Cristo providenciou específico exercício da autoridade por meio de representantes, os presbíteros docentes e regentes, a quem separou para a preservação da doutrina, adoração e disciplina na igreja. Nono princípio, o ofício de presbítero e o termo bispo, que significa supervisor, possuem o mesmo significado. Décimo princípio, os presbíteros têm a responsabilidade permanente de pastorear a igreja de Cristo. Primeiro princípio, a pluralidade de presbíteros numa igreja local é a liderança normativa até a segunda vinda de Cristo. 12º princípio, em cada igreja local existe uma pluralidade de diáconos, auxiliando os presbíteros e exercendo o ministério da misericórdia. 13º princípio, a seleção dos homens deve obedecer à prescrição divina da qualificação dos oficiais, conforme 1 Timóteo 3, de 1 a 13 e Tito 1, de 5 a 9. 14º, a admissão ao ofício é pela ordenação,
com oração e imposição de mãos dos presbíteros. 15º princípio. A forma de administração em cada congregação é pela representação dos presbíteros regentes eleitos pela igreja local. 16º e último princípio. Em caso de dificuldades quanto à doutrina, disciplina, culto e governo, estas são resolvidas administrativamente pela consulta ou intervenção dos concílios superiores. Os concílios superiores deverão se guiar pela autoridade final da Escritura Sagrada para promover a pureza e a unidade da verdade. Deste modo, como membros da igreja visível, testemunhamos a nossa comunhão com o Senhor Jesus para que o mundo saiba que somos um. Então, nós temos esses 16 princípios que regem a identidade do chamado governo, da pluralidade dos presbíteros na igreja local. Então, observe bem, a igreja local não é governada somente por um. A igreja local não é governada na horizontalidade democrática, onde todo e cada membro ele participa de forma direta, imediata. Mas a Bíblia aponta para um governo representativo, um governo em que ele dota, chama e pela ordenação ele concede autoridade e prerrogativas exclusivas a homens que governarão a igreja local. Estes homens a Bíblia chama de anciãos na Antiga Aliança e chama de presbíteros no Novo Testamento. Lembrando que a palavra presbítero no grego traduzido significa ancião. A ideia de ancião ou de presbítero não é meramente a ideia de alguém mais velho ou envelhecido biologicamente, mas alguém que tem maturidade, conhecimento e é experimentado. Não pode ser neófito na doutrina, não pode ser alguém que não tem maturidade e nem pode ser alguém que não tem experiência de vida, mas é alguém que exerce a autoridade vinda por Deus a partir daquilo que Deus dá para ele. Bom, deixado esclarecido essa primeira parte, que é a parte bíblica e teológica, da Antiga e Nova Aliança e os textos do Novo Testamento que nós vimos, como que na história isso aconteceu? Bom, pós-Novo Testamento, a igreja ela começa a passar um processo de corrupção. E aí o termo bispo, ele passa a ter um significado de autoridade sobre os demais presbíteros. Por volta do século III e século IV, há perseguição à igreja, e essas perseguições, elas contribuem para um contexto em que o governo da igreja ele passa por algumas alterações, algumas mudanças. E o sistema episcopal, a centralização em lideranças fortes, em homens que tinham pulso forte, competência acadêmica e de liderança, acabam que centralizando o poder neles, e estes homens começam a serem chamados de bispos, de supervisores. Com o tempo isso acaba cristalizando, e aí depois do século VI ao século VIII, nós temos então a luta e a briga de bispos pelo poder, pela centralidade, até que no século VIII, quando a reinauguração, a reinstituição do Sacro Império Romano, o bispo de Roma, ele então declara-se bispo sobre os demais bispos, e aí começa todo um processo do papado. Mas esse é um assunto para um outro momento. Somente no século XVI, com Calvino, é que Calvino, e um pouco antes dele, Martin Bucer, em Estrasburgo, é que o sistema de governo pela pluralidade de presbítero é restaurado na reforma no sistema de governo. Então nós temos Calvino, por exemplo, escrevendo no preparo e na organização da igreja, na reforma da igreja de Genebra, a respeito desse governo. É interessante porque, por exemplo, um estudioso chamado William C. Innes, ele diz o seguinte: a Companhia de Pastores de Genebra no século XVI passou por 3 distintos estágios de desenvolvimento com Calvino, tornando-se o fio comum que os liga. Os anos de 1532 a 1540 favoreceu os evangelistas, homens como Farel, Fromet e Viret.
O estabelecimento de uma igreja reformada em Genebra testemunha a eficácia da sua obra. Todavia, no retorno de Calvino e a aprovação do Conselho das Ordenanças Eclesiásticas, uma série de controvérsias sobre a doutrina e a estrutura da igreja envolvendo os pastores, culminando no julgamento de Serveto em 1553 e o colapso da facção libertina perenista em 1555. A partir desse ponto, ou seja, a partir de 1555, refugiados franceses encheram a cidade e seus púlpitos. Eles aceitaram de bom grado, em geral, a doutrina de Calvino e as instituições de Genebra. Eles enfatizaram primariamente sobre o cuidado pastoral e a perpetuação da obra de Calvino. Então, observe bem que Calvino ele começa desde 1541, quando ele aceita retornar para Genebra, lembrando que ele havia sido expulso, né, em 38. Calvino chega no final de 1536, fica até início de 1538, é expulso, ele e Guilherme Farel. Eles vão para Estrasburgo, auxiliar o trabalho junto a Martin Bucer, onde inclusive Martin Bucer, na sua teologia, na sua eclesiologia, liturgia e governo de igreja, influencia Calvino nesse aspecto. Calvino, então, ele recebe o convite para retornar, e ele retorna no início de 1541. E em março de 1541, o Pequeno Conselho de Genebra aprova um documento de grande importância para a reforma na cidade de Genebra, a reforma calvinista, Ordenanças Eclesiásticas. Nesse documento, então, nós temos a implantação do governo de Calvino. Permita-me ler apenas alguns pontos desse documento, ou a respeito desse documento primeiro, e depois acerca desse documento, né? Jean-Marc Bourtot, ele diz o seguinte: Calvino queria ver em Genebra, a qualquer preço, a instalação efetiva de um sistema de disciplina eclesiástica sob a responsabilidade direta e exclusiva da igreja, o que significava para ele o estabelecimento em Genebra de uma igreja organizada. O que ele procurou pôr em funcionamento de imediato ao fazer da aceitação pelas autoridades da cidade de uma série de ordenanças eclesiásticas, a condição sine qua non do seu retorno para Genebra. Ainda nós temos Robert Kingdon falando o seguinte a respeito da ordenança eclesiástica: este padrão genebrino provou ser amplamente influente. Ele foi estendido e imitado em todas as partes da Europa, que se tornaram reformadas ou calvinistas, ao invés de luteranas. Ele foi revisado e adaptado por algumas nações como sendo seus livros de disciplina, notavelmente adotado pelos protestantes na França em 1559 e pela Escócia em 1560. As ordenanças eclesiásticas serviram assim em toda a Europa para consolidar a reforma protestante e dar-lhes importante estrutura de continuidade. Eu fiz a tradução desse documento chamado Ordenanças Eclesiásticas, e eu fiz a tradução não da edição de 1541, embora eu traduzi boa parte dela, mas eu fiz a tradução da edição final de 1561. E na edição de 1561, ele diz assim a partir do segundo parágrafo. Eu vou ler do segundo parágrafo e vou ler alguns para pontuar, para entendermos como Calvino via os ofícios e também o governo da igreja. Ele diz assim: primeiro, segundo parágrafo: há 4 ordens ou tipos de ofícios que o Senhor instituiu para o governo da sua igreja. Primeiro os pastores, depois os doutores, os presbíteros e quarto os diáconos. Portanto, terceiro parágrafo: portanto, se quisermos ter uma igreja bem organizada e preservá-la em sua integridade, que obedeçamos esta forma de governo. Calvino está nos preceituando aqui, seguindo obviamente o direito divino de governo da igreja ordenado no Antigo e no Novo Testamento. Quarto,
Quanto aos pastores, a quem as Escrituras também nomeiam de supervisores ou bispos, supervisores, presbíteros e ministros. Observe bem, para Calvino, embora ele chamava os pastores de pastores, mas ele reconhece que a Escritura também chama os pastores de presbíteros, supervisores e ministros. O ofício deles é anunciar a palavra de Deus, doutrinar, admoestar, exortar e repreender, tanto em público como em particular, bem como administrar os sacramentos e, ao lado dos presbíteros ou comissários, exercer as correções fraternas. E aí ele continua falando de outras prerrogativas dos presbíteros, da instituição deles, da organização deles e assim por diante, de tarefas, de responsabilidades. Depois, lá no parágrafo 48, ele diz o seguinte, a respeito dos presbíteros: o seu ofício é cuidar da vida de todos, a fim de advertir fraternalmente aqueles que eles percebem levar uma vida falha e desordenada, e quando for necessário, informar a companhia de pastores, que será encarregada de realizar as correções fraternas e fazê-las conjuntamente aos demais presbíteros. Como esta igreja está disposta, seria conveniente escolher 2 do Conselho e 4 do Conselho 60 e 6 do Conselho dos 200, homens de vida exemplar e honesta, irrepreensíveis e livres de toda suspeição, em tudo tementes a Deus e evidenciando boa prudência espiritual. É necessário que haja um em cada quarteirão da cidade, a fim de que vigiem a todos. Então você tem aqui, e o governo da igreja local era chamado de consistório, e havia um juramento para fazer parte desse consistório. Permita-me fazer a leitura desse juramento. Então, tanto pastores quanto presbíteros, na sua ordenação, eles faziam este juramento. Eles diziam o seguinte: eu juro e prometo, de acordo com o cargo que me foi dado, evitar que toda idolatria, blasfêmia, imoralidade e outras coisas que ofendam a honra de Deus e a reforma do Evangelho, e admoestar àqueles a quem necessário for, conforme a oportunidade que me for dada. Também que, quando souber de algo que mereça ser denunciado ao consistório, cumprir fielmente o meu dever, não motivado por ódio, nem por dívida de favor, mas apenas para que a cidade seja preservada em boa ordem no temor de Deus. E finalmente, como a tudo a que pertence ao ofício, comportar-me com boa consciência e observar as ordenanças, referência a ordenanças eclesiásticas, que são repassadas pelo pequeno, grande e Conselho Geral de Genebra. E por último, no juramento ele diz: no final do ano, os presbíteros eleitos irão ao Conselho e lhes apresentará o governo, a senhoria, para que verifiquem se devem continuar no exercício do ofício ou se devem substituí-los. Não é conveniente mudá-los com frequência sem causa, enquanto cumprem o seu dever fielmente. Então, o consistório da Igreja de Genebra era composto de presbíteros e pastores. Os pastores eram chamados de pastores, de supervisores, de ministros e também de presbíteros. Então, havia 2 tipos de presbíteros na Igreja de Genebra: os presbíteros docentes, que eram ministros da palavra e do sacramento, e os presbíteros regentes ou do governo, que eram membros do pequeno conselho ou do grande conselho e que vinham então participar do consistório para que pudessem governar a igreja local. Esse é o modelo que nós vemos nos dias de Calvino. Isso pode ser verificado nas Institutas, nos comentários de Calvino, em outros textos menores. Quando em 1618, 1619, nos Países Baixos se reúne o Sínodo Nacional de Dort para combater e refutar as heresias arminianas, que queriam inclusive ter liberdade quanto ao governo e não a autoridade dos concílios na disciplina dos ministros. A Igreja Reformada dos Países Baixos, ela então
também não só refuta o arminianismo no seu aspecto soteriológico, mas também nas suas teses eclesiológicas ou na doutrina da igreja. E é interessante porque a Ordem da Igreja, que foi um documento escrito no Sino de Dort em 1619, e eu traduzi também esse documento, diz assim, no segundo e terceiro parágrafo: existem 4 tipos de ofícios. Observe bem que os reformados dos Países Baixos, eles estavam seguindo estritamente a doutrina de Calvino, que seguia estritamente a doutrina do Novo Testamento. E eles dizem assim, segundo parágrafo: existem 4 tipos de ofícios: ministros da palavra, doutores, que são os professores ou mestres, presbíteros e os diáconos. Terceiro parágrafo: ninguém, embora sendo professor, presbítero ou diácono, será autorizado a entrar no ministério da palavra e dos sacramentos sem ser legitimamente chamado para isso. Se alguém agir contrário a essa instrução e sendo frequentemente admoestado, não desistir, a classe, que era o presbitério, julgará se ele será declarado cismático ou se será punido de alguma forma. Então nós temos aqui, observe parágrafo 4. O legítimo chamado dos que outrora não ocupavam o ofício, tanto nas cidades como no país, consiste, primeiro, em sua eleição, a qual deve ser realizada após um prévio jejum e oração pelos consistórios, pelos conselhos das igrejas locais e diáconos. E isto não deve ocorrer sem correspondência com as autoridades cristãs do respectivo lugar e sem a presciência do conselho da classe. Então você observa que a igreja ela era organizada, uma igreja local ela era governada pelo pastor e pela pluralidade de presbíteros auxiliados pelos diáconos. Uma região ela formava a federação de igrejas locais que enviavam seus representantes, seus presbíteros, seus pastores e presbíteros para reunir em classe ou presbitério. E os presbitérios enviavam seus representantes para reunir nos sínodos nacionais, para doutrina, para questões de governo ou para questões políticas, e assim havia as resoluções. Quando nós vamos agora lá para 1643 a 1653, nós temos a Assembleia de Westminster. E na Assembleia de Westminster, nós temos o Diretório do Governo Eclesiástico e Ordenação de Ministros, definindo a forma de governo presbiteriano. Na Assembleia de Westminster surgiram 3 grupos, né? Embora havia um grupo muito pequeno de episcopais que ainda seguiam a tradição desde Henrique VIII, um outro pequeno grupo de 6 congregacionais que passaram a ser chamados de irmãos dissidentes, e a maioria esmagadora da Assembleia, tanto de ingleses, que eram a Assembleia de Westminster era na Inglaterra, que fica em Londres, e como os 4 teólogos representantes da Igreja da Escócia eram todos de mentalidade presbiteriana, ou de governo eclesiástico presbiteriano. E eles então decidiram pelo presbiterianismo, e o sistema de governo então passou a ser. Quanto ao conteúdo desse documento, que é chamado de Forma do Governo Eclesiástico Presbiteriano e da Ordenação de Ministros, esse documento ele segue a mesma, com obviamente mais detalhes, mais aperfeiçoamento, Calvino e também Dort. Lembrando que inclusive haviam pelo menos 2 membros da Assembleia de Westminster que haviam sido anteriormente, em 1618 e 19, membros correspondentes da Inglaterra lá em Dort como representantes da igreja inglesa. Agora você tem a forma de governo eclesiástico presbiteriano da Assembleia de Westminster, que define a doutrina dos oficiais, define o governo da igreja local, define as atribuições de cada oficial, define também o sistema de governo pelos conselhos e concílios superiores, e tudo isso bem esclarecido e ratificado. Bom, quando você então tem
A declaração, por exemplo, dos oficiais da igreja diz assim: os oficiais que Cristo designou para a edificação da sua igreja e o aperfeiçoamento dos santos, alguns são extraordinários, como apóstolos, evangelistas e profetas, que cessaram. Outros oficiais são ordinários e perpétuos, como pastores, mestres e outros regentes, ou outros presbíteros regentes, porque a Assembleia de Westminster também reconhecia, junto a Calvino, que o presbítero ele é docente, chamado de supervisor, pastor ou ministro da palavra, e ele é presbítero regente, ou seja, lida com as questões de governo da igreja. Então, os outros oficiais ordinários e perpétuos, como pastores, mestres e outros regentes e diáconos da igreja. E aí ele começa a descrever, o documento começa a descrever quem eram os pastores, quais eram as suas atribuições, responsabilidades, os mestres, os outros governantes, que eram os presbíteros, os diáconos. Logo em seguida, então, agora o governo de igreja. Então, esses 3 documentos que eu escrevi um livro e a ideia é de publicá-lo, já está com a editora Dort. A ideia é de mostrar como que na história da reforma, entre os reformados, sempre se defendeu como parte essencial da estrutura e em especial ainda da eclesiologia, o presbiterianismo, o sistema de governo conciliar, os ofícios, eles apontam para um sistema de governo que hoje nós chamamos de presbiterianismo. Então, tanto vemos, resumindo e terminando, tanto vemos o Novo Testamento apontando para esta forma de governo, quanto a reforma protestante do século XVI, como o Sínodo de Dort em 1618 e 19 e a Assembleia de Westminster em 1643 a 53 estabeleceu, afirmou o ensino do direito de governo da igreja como sendo conciliar, representativo e presbiteriano. É por isso que nós somos presbiterianos. Nós não somos presbiterianos por conveniência, por cultura, por pragmatismo, por facilidade ou por influência do pensamento da época. Nós somos porque as Escrituras apontam para este modelo de governo de igreja. Se você faz parte de alguma igreja em que o governo não é presbiteriano, pergunte para o seu pastor: onde que estão os presbíteros que governam a nossa igreja local? Porque no Novo Testamento fala de presbíteros de uma igreja e na pluralidade. Onde estão os diáconos como ministros da misericórdia? O pastor, sim, ele exerce como presbítero docente ou ministro da palavra, do ensino, a responsabilidade também da ministração e da supervisão dos sacramentos. Procure viver, porque quando nós olhamos hoje boa parte da corrupção da igreja, essa corrupção se dá pela falta de entendimento e a falta de conformidade com o ensino das Escrituras. Se Deus nos deu um modelo de governo eclesiástico, cabe a nós simplesmente obedecer. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça o entendimento quanto a estas coisas. Amém.